Kevin aqui, pessoal, e esse é um trade do qual eu tenho falado já há algum tempo e finalmente parece que está encaixando. Lá nos nossos grupos fechados a gente já tem monitorado esse trade da Uzi Minas e das siderúrgicas locais e agora finalmente está andando. O que está acontecendo? A gente teve um ano de 2025 difícil para as siderúrgicas, elas têm perdido margem, perdido lucro e as ações não têm performado tão bem. Mas parece que essa dinâmica tem mudado um pouco e finalmente o trade está entrando. Para a gente começar a dar um contexto geral, eu preciso explicar um pouquinho do que tem acontecido com o setor de siderurgia basicamente. Então, se a gente olhar aqui, tá, esse daqui basicamente é um relatório do Morgan Stanley, onde ele mostra como que está a demanda para o setor de siderurgia e as expectativas para esse setor esse ano. Então, se a gente olhar, basicamente, aqui mostra como a demanda por aço no Brasil tem melhorado nos últimos anos. Então, você vê que a demanda está subindo. A expectativa é que a demanda continue subindo ainda em 2026. A gente vê aqui que a produção de aço no Brasil, por outro lado, tem caído. Ou seja, como que isso é possível? Você tem uma demanda subindo, continua subindo ano contra ano, mas a produção de aço no Brasil está caindo. Você vê demanda subindo cerca de 1% esse ano, é a expectativa, mas a expectativa também é de que a produção caia 2,2%. Ok, vamos tentar entender o que leva aço no Brasil então. Basicamente é tudo construção. 39% do aço utilizado no Brasil vai para o setor de construção, 24% veículos, e aí você tem uma parte grande aqui também em maquinários e equipamentos, mas basicamente construção e veículos é o principal. Se a gente continuar olhando, você vê que vai basicamente o setor de carros continua com uma demanda alta, crescendo, produção de novos carros no Brasil subindo, isso vai puxar mais aço. E aqui a gente vê que construção civil e infraestrutura no Brasil também está subindo e também está crescendo. Então, basicamente o que a gente está falando aqui é você continua tendo uma demanda muito forte de aço no Brasil, ok? Essa demanda não para de subir e ao mesmo tempo a produção de aço no Brasil tem caído. Por quê? Qual o sentido da nossa produção de aço estar caindo? Basicamente você está tendo uma importação muito grande de aço da China. A China passou por uma crise gigante em 2023 com a crise imobiliária. De lá para cá eles têm precisado exportar parte desse aço que está sobrando lá para o mundo, porque a demanda no país, a demanda local na China está muito fraca. Eles não têm aço, eles não têm demanda suficiente para consumir todo o aço que o país produz. Então eles têm exportado esse aço para outros locais, inclusive o Brasil. Dá só uma olhada nisso aqui agora. Olha como que está a nossa balança comercial em termos de aço com a China. Em 2020, a gente basicamente exportava mais aço para a China do que a gente importava. Olha como isso mudou ao longo dos últimos anos. E tem só aumentado. Então, basicamente, a gente está importando muito aço da China. Isso que está chamando muito a atenção do mercado. Basicamente, você tem um aumento muito significativo. Se a gente olhar, a China já representa 62% de todo o aço importado do Brasil. Assim, a China está basicamente jogando todo o aço aqui, localmente, e isso obviamente tem feito bastante preço. Agora, o que a gente pode acompanhar aqui é o seguinte. Ok, a China está trazendo todo esse aço para o Brasil. Por que isso é um problema para as siderúrgicas locais? Se a gente olhar aqui, essa é todo o aço que é importado para dentro do país, tá? Então você tem aqui uma parte grande de galvanizado, HRC, CRC e outras frentes aqui, tá? O principal fator olha o preço que a China consegue praticar em relação aos outros. Tudo que é ex-China tem um preço muito mais alto da China. Então, basicamente, a China ela traz todo esse aço, ela traz todos esses produtos para cá num preço muito inferior ao que a gente consegue fazer localmente, produzir localmente. E isso tira toda a competitividade da indústria local. E aí, se a gente olhar aqui, até trouxe uma frente de o que vai da receita de cada uma das siderúrgicas locais em termos desses aços que estão entrando. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a Uzi Minas é uma das mais impactadas, né? Você tem aqui 25% da receita vindo de CRC, 25% vindo de galvanizado, 35% vindo de HRC. Então, basicamente, a Uzi Minas é uma das mais impactadas com todo esse aço que está sendo importado da China, né? E esse aço ele vem com preço muito baixo, não é competitivo para a indústria local e isso acaba afetando, obviamente, as empresas aqui no Brasil, as siderúrgicas locais. E aí o fator importante aqui ok, mas o que isso tem de fato impactado a Uzi Minas?
Basicamente, olha só o que aconteceu com os lucros da Uzi Minas. A gente até tinha algum lucro ali em 2021, né, em cerca de 9 bilhões de lucro, mas isso veio caindo ao longo dos anos, né, e se a gente olhar aqui mais recente, até ficando negativo, né. Então, basicamente, o lucro da Uzi Minas acabou, muito por conta de todo esse aço que está sendo importado. Então, é um, é um setor cíclico, né, e a gente está falando de um ciclo muito ruim para esse setor agora por conta desse aço que está sendo importado. Então, resumindo, basicamente 85% da receita da Uzi Minas está sendo impactada por conta desse aço barato que está chegando da China. Essa importação ela chega muito barata porque a demanda da China está muito fraca. A China passou por uma crise gigantesca em 2023, com a crise imobiliária acontecendo, toda a demanda de aço no país tem caído de fato, só que a produção continua a todo vapor. E aí a China tem tido que exportar esse aço para outros locais e o Brasil tem sido um dos alvos principais. Isso está fazendo muita pressão nas siderúrgicas locais nos últimos anos e a gente viu que parte desse lucro, parte do resultado dessas empresas, a margem, tudo isso acabou pressionando muito e, ok, a gente teve um cenário muito ruim para siderúrgicas. Beleza, então. O que mudou então dos últimos anos para cá? Agora a gente está começando a entrar no momento que parece favorável a gente passar medidas anti-dumping de todo esse aço chinês que está chegando no Brasil. Isso significa basicamente tarifar o aço, tarifar toda essa importação e isso vai fazer com que o preço do aço local suba. Tá? E esse momento do Brasil de fazer essas medidas anti-dumping parecem bem propícios. E não sou nem eu que estou falando. Aqui o próprio Gianetti, né, que nada mais é do que o ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior da Camex, está dizendo que o momento é favorável para o Brasil aprovar medidas anti-dumping de aço sobre a China. Tá? Então, basicamente, ele está dizendo que esse é o momento do aço chinês ser tarifado. Né, ele basicamente fala que o momento está muito favorável para a aprovação dos antidumpings. Primeiro, porque os dumpings estão de fato ocorrendo. E também esse tumulto do tarifaço, dessa desorganização que aconteceu com o comércio mundial, criou um ambiente mais aberto para a proteção de mercado. Virou quase um efeito manada. Todos os países estão olhando uma forma direta ou indireta de proteção do seu mercado. A começar pelos Estados Unidos, que fazem isso de forma agressiva. Então, basicamente, o que a Janet está falando é: com todo esse fuzuê do Trump ano passado em relação às tarifas, ao Liberation Day, a forma como ele tem tratado tudo isso, tem aberto janelas, tem aberto possibilidades dos próprios países começarem a apertar mais um pouco o cerco em relação a importações, exportações, suas balanças comerciais e tarifar aquilo que está realmente tendo dumping, tendo muita importação, trazendo coisas com um preço não competitivo para a indústria local. Então ele vê esse momento como muito favorável para a gente começar a tarifar o aço chinês. E isso, obviamente, vai fazer muito preço na indústria. E o legal não é nem só o Brasil que está tarifando a China. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está entendendo que a China está começando a fazer dumping de produtos para o mundo inteiro depois que esse tarifaço do Trump começou. E basicamente abre espaço para que outros países também façam a mesma coisa. Se a gente olhar até na Europa, o próprio Macron já alertou que a União Europeia pode impor tarifas à China devido ao desequilíbrio comercial. Você vê, não é uma coisa de um país. O mundo inteiro está percebendo o que a China está fazendo. O mundo inteiro está começando a tarifar mais a China por conta desses produtos muito baratos que estão chegando nos países. E isso vai começar a fazer bastante preço nas siderúrgicas locais com aço subindo de preço. Quanto? Aqui o BBI está mostrando para a gente que para cada 1% de aumento no preço do aço, do consolidado, né, dos produtos de aço no Brasil, para cada 1% de aumento nesses produtos, você tem uma melhora significativa no EBITDA, na margem das empresas siderúrgicas locais. Se a gente olhar aqui, basicamente todas são impactadas positivamente. Só que uma delas é muito fortemente impactada, que é a Uzi Minas. Olha só, para cada 1% de alta no preço consolidado do aço no Brasil, o EBITDA da Uzi Minas pode subir cerca de 9,3%. E o BBI ele estima que a gente pode ter um aumento de 4% no preço consolidado do aço, que faria quase 40% a mais, 37% a mais de EBITDA, né, de sensibilidade no EBITDA da Uzi Minas, caso essas medidas antidumping passem. Então, assim, você consegue perceber que é um efeito bem significativo, tá? E, inclusive, o próprio Santander ele também trouxe uma análise falando que, na visão deles, as medidas antidumping, dependendo da forma como elas forem implementadas, elas podem significar uma melhora de margem EBITDA da Uzi Minas de 7,6% para 12,7% e é uma melhora de 78% no EBITDA da Uzi Minas. Imagina isso. Assim, teria muito espaço para essa ação continuar subindo caso isso acontecesse.
Ok, e em que ponto que a gente está dessas medidas antidumping? Elas estão perto de passar? Quando que isso vai ser discutido? Como que está o calendário disso? Então dá só uma olhada. Aqui a gente tem basicamente todo o calendário, desde que toda essa discussão para as medidas antidumping elas começaram. Então aqui a gente tem a fase inicial, né, um início formal da investigação, tá, dessas medidas. Depois você tem aqui o momento, né, onde começa a se fechar provas, trazer dados, documentos. Depois você tem esse período aqui, né, do prazo de comentários iniciais, contestação sobre tudo que foi apresentado. E aí você tem uma análise técnica com achados preliminares do que foi apresentado e aí um último prazo para comentar, né, essa nota técnica de tudo que foi trazido. Ok, então basicamente a gente já passou por praticamente todas essas etapas. O que está faltando aqui basicamente é o prazo limite para decisão final, tá? E que é aqui a gente vai decidir se a gente tem algum ajuste, se a gente aplica alguma multa, alguma tarifa a mais, se a gente retira medidas. Então, basicamente, é esse o processo do qual você tem para essas medidas antidumping acontecerem. E a gente já está chegando no final do processo. E aqui a gente já tem o pré-pintado para acontecer, o CRC e o galvanizado, que, como a gente viu agora há pouco, são os principais produtos da Uzi Minas, né? Deixa eu mostrar de novo, olha só. É isso, são os principais produtos da Uzi Minas. HRC, galvanizado e CRC. Então, assim, a gente pode ter um aumento significativo no preço do aço consolidado. Se o CRC, por exemplo, subir 50% de preço, isso significa que o consolidado do preço do aço da Uzi Minas poderia subir aí cerca de 1,25%. E aqui a gente viu, para cada 1% de aumento você tem mais 9% de EBITDA. Então é basicamente esse o cenário do qual a gente está falando para frente e o calendário já é muito perto. A gente já está chegando aqui entre o final de fevereiro e março, onde essas medidas vão começar a entrarem no mercado e o mercado vai começar a precificar isso. Então o mercado ele se adianta e a gente já está vendo parte dessa antecipação acontecendo hoje. Né? Isso já está entrando no mercado, o mercado já está fazendo preço em relação a isso. Se a gente olhar aqui pelo gráfico da Uzi Minas, você vai conseguir ver que o papel tem subido muito nos últimos tempos, né? A gente conseguiu pegar parte dessa comprinha da Uzi Minas aqui nessa faixa de preço, tá? Foi mais ou menos aqui que quando eu comecei a entrar. Eu comecei a olhar, na verdade, a Uzi Minas muito antes disso até, né? Aqui eu já estava olhando a Uzi Minas, mas infelizmente, como todos somos humanos, eu não comprei aqui. Eu comecei a comprar aqui e eu acho que pode ir muito mais, tá? A gente já está subindo aí desde as mínimas cerca de 67%. É bastante coisa. Desde o período que essas medidas antidumping começaram a entrar no radar do mercado, o mercado começou a puxar muito forte as ações da Uzi Minas. E se a gente olhar depois essa alta de hoje muito forte, a gente basicamente tem só aqui uma resistência nos R$ 8, que é onde a gente poderia continuar subindo até lá. Tá, isso daí daria aí mais ou menos mais 15% de upside para a Uzi Minas caso as medidas antidumping entrem na conta. Então a gente viu que a gente talvez ainda tenha mais algum upside na mesa, a gente já entendeu o que está acontecendo com os papéis da Uzi Minas e das siderúrgicas locais e a gente poderia acabar por aqui. Tem um trade aqui já, né? Mas calma, tem mais. Tem mais um fator interessante e é aqui que eu vou introduzir a Ternium, ok? A Ternium, ela basicamente ela é a controladora atual da Uzi Minas. E por que isso é importante? A Ternium ela adquiriu as ações da Nippon Steel, que tinha uma participação relevante na Uzi Minas, tá? Se a gente olhar aqui, a Ternium ela anuncia hoje que a sua subsidiária Ternium Investimentos celebrou um contrato de compra de ações para adquirir a Nippon Steel Corporation da Mitsubishi Corporation, suas participações remanescentes no grupo de controle da Uzi Minas. Então a Ternium está comprando as ações da Nippon, as ações da Uzi Minas da Nippon. A Ternium pagou $2,06 por ação ordinária, o que resultaria em um preço de aquisição de um total aproximado de $315 milhões em dinheiro. Isso joga a participação da Ternium na Uzi Minas dentro do grupo de controle da Uzi Minas de 51% para 83%. E aí se a gente somar aqui, né, após o fechamento dessa operação, a Ternium Investimentos e a sua subsidiária Ternium Argentina juntamente com a Confab, que são todas integrantes ali do grupo Ternium, tá? Se a gente somar tudo isso, a Ternium passou a ter uma participação total de 93% no grupo de controle da Uzi Minas. Então a Ternium basicamente ela comprou a Uzi Minas. Ela é a nova controladora, ela tem grande parte das ações e o que ela vai fazer com isso agora? Essa é a grande pergunta, né?
E aí a gente tem aqui uma outra matéria onde fala que, de novo, né, a Terno passa a ser controladora da Usiminas com 93% de participação, 71% do total das ações ordinárias, mas o BBI ele viu aqui e ele começou a questionar se a Terno poderia retomar uma estratégia lá de 2022 de simplificar a sua estrutura corporativa e, potencialmente, considera um fechamento de capital da Usiminas. A gente está falando aqui de uma possível OPA da Ternium executando na Usiminas. Do ponto de vista estratégico, na avaliação do BBI, ter 100% da Usiminas seria positivo para a Ternium, pois isso permitiria capturar sinergias de custo e de logística. Em termos financeiros, analistas do BBI destacam que a Ternium apresenta uma posição de caixa líquida robusta de 715 milhões de dólares. Então é possível que a Ternium esteja aqui pensando em uma possível OPA da Usiminas. Mas também não é todo mundo que está achando que essa OPA pode acontecer, tá? No caso do Morgan Stanley, por exemplo, ele está bem mais pessimista com o setor. Ele, inclusive, está falando que essas medidas anti-dumping que o Brasil pode adotar sobre a China, a China pode burlar isso, né? Através da Índia. Eles mandam um produto para a Índia em vez de trazer direto, e aí da Índia vem para cá. Pode ser, né? O Morgan Stanley está bem mais pessimista com o setor e ele, inclusive, disse que, apesar da transação fazer sentido, estrategicamente o Morgan Stanley classifica ela como cara e diluidora. E isso representa um múltiplo de 20 vezes sobre a estimativa de lucro por ação da Usiminas para 2026. Óbvio que isso aqui não está considerando uma melhora de margem, de EBITDA, de lucro por conta das medidas anti-dumping, contra um múltiplo de preço sobre lucro de 7 vezes da Ternium. Então, basicamente, o Morgan Stanley acha que essa operação não faz tanto sentido pelo múltiplo caro que você pode estar pagando na Usiminas. Mas, se você tiver medidas anti-dumping, esses resultados melhoram, você tem sinergias a ganhar e esse múltiplo pode ser, na verdade, bem mais barato. Tá? O Morgan Stanley também ressalta as opiniões divergentes sobre a transação contra a Ternium, vendo potencial no mercado siderúrgico brasileiro e buscando levar a Usiminas ao seu pleno potencial. Tá? Ok, é basicamente isso que a gente tem falado. Todo mundo tem visto essa possibilidade do deal da Usiminas com a Ternium acontecer. Né? A Ternium pode fechar esse capital e a gente está começando a ter alguns sinais que chamam a atenção. Um deles você já teve aqui um aval do CAD da saída da Usiminas e aí né, isso daqui trouxe de novo esse fator da saída da Usiminas de volta para o radar. Tá? O CAD ele basicamente aprovou ali aquela compra da Ternium em relação à Nippon Steel, da compra da posição e a Ternium ficando com mais de 90% do controle da Usiminas. Então isso já foi aprovado no CAD. O CAD já deu esse aval e isso trouxe de volta essa perspectiva do mercado de que a OPA poderia eventualmente acontecer. Essa recente aprovação sem restrições do Conselho de Administração de Defesa Econômica do CAD, as aquisições das fatias da Nippon Steel e da Mitsubishi Corporation consolidou de vez o poder da Ternium sobre a Usiminas e removeu o último grande obstáculo regulatório ao redesenho societário da siderúrgica. Então é isso. A Ternium ela é a atual controladora da Usiminas, ela tem grande parte da posição da Usiminas e o CAD esteve ok com isso, o que também significa que se você já tem 90% das ações, o que seria ter mais 10% e ficar com controle total, né? Segundo ele, apesar das margens ainda pressionadas pela dinâmica de commodities, a Usiminas tem alavancagem baixa, o que ajuda na tese de execução. Uma OPA hoje seria um cheque na ordem de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais ao valor de mercado atual e do ponto de vista financeiro isso é viável. A gente viu que a Ternium tem um caixa bem maior que esse, então está totalmente viável essa OPA acontecer. Isso é uma opcionalidade, tá? Não é um fato. Não, a gente não sabe se essa OPA vai ou não acontecer. O que a gente sabe estão tendo discussões em relação às medidas antidumping no Brasil. Essas medidas estão avançando forte, essas discussões estão avançando forte. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de controle em relação ao preço do aço chinês que está chegando no Brasil e isso vai impactar fortemente o setor como um todo e principalmente a Usiminas, porque ela será mais impactada por isso. O fator da Ternium poder ou não fechar capital, fazer OP, etc., isso é uma opcionalidade, tá? A gente até teve a troca do CEO, né? Do CFO. Entrou um CFO da própria Ternium dentro da empresa e isso, de novo, aumentou essa rumor, né, de uma possível OP. Então, o Usiminas elege novo diretor de finanças, Garcia assume o cargo em fevereiro, agora, então vai entrar um novo CFO. E esse novo CFO, ele basicamente, veja só quem que ele é. Ele já ocupou o cargo de diretor sênior da tesouraria global da siderúrgica Ternium entre julho de 2018 e maio de 2022. Desde então atua como diretor financeiro da Ternium Brasil.
Então, o novo diretor financeiro da Uzi Minas vem direto da Térnio. O antigo diretor Thiago Fonseca disse que apresentou sua renúncia ao cargo por razões pessoais. Estamos sabendo. Assim, podem ser só boatos, né? A gente não tem como saber. Tiveram posições bem grandes em opções na Uzi Minas nos últimos dias. Muita gente está se alavancando, tomando posição. Pode ser, né, na expectativa de que o papel ande por conta das medidas antidumping passando. Pode ser que a gente, de fato, tenha aqui uma OPA lá na frente. Se a gente tiver OPA, vai possivelmente ter algum prêmio nas ações da Uzi Minas. Talvez não muito, né? Porque normalmente quando você tem troca de controle, aí sim, quando você tem essa troca de controle, o controlador tenta vender as suas ações a um preço mais caro para o novo controlador. Né? E aí você normalmente tem prêmios bem elevados. Quando você tem o controlador atual tentando só fechar o capital, ele vai tentar pagar o menor preço possível. Então, ele precisa dar algum prêmio para o mercado querer, né, a OPA, aceitar a OPA, mas não vai ser algo muito alto. Agora, o fator a gente pode ir até os R$8 aqui sem muita dificuldade, só com a questão do antidumping entrando. A gente viu que a Térnio já tem um apetite alto para comprar ações da Uzi Minas, pagou mais de R$10, mais de $2 por ação na compra das ações da Nippon. Se isso continuar andando, se a OPA for de fato algo concreto que pode acontecer, a gente poderia talvez ter aí um prêmio significativo ainda na mesa, e acho que a reação dos mercados hoje em relação à Uzi Minas tem mostrado muito isso. Bom, agora que você entendeu por que a Uzi Minas está subindo, por que as siderúrgicas locais estão indo tão bem, o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso, dá o seu like. Se inscreva no canal para a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo e eu continuar trazendo trades como esse. Se você quiser continuar, inclusive, acompanhando trades como esse, a gente tem um grupo fechado aqui, onde a gente fala mais sobre essas teses e eu vou atualizando todo dia sobre o que está acontecendo com as teses que a gente está investido. Uma delas, inclusive, eu já falei sobre, que é a valorização do Ien. Eu acho que o Ien pode ser uma das melhores moedas para esse ano. O vídeo também já está aqui gravado, vocês podem acompanhar aí. Bom, é isso, ative o sininho de notificação porque vai ter vídeo aqui constantemente e qualquer coisa é só chamar. Valeu!